Atos 9, versículo 4 a 6. Amém? Amém. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse: Quem és, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora levanta-te, entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer. Aleluia. Pai, muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Pai, obrigado porque a tua palavra ela é verdade. Deus, obrigado porque o Senhor é Deus conosco, o Senhor é Deus poderoso, o Senhor é Deus maravilhoso. Pai, obrigado porque o Senhor, ó Pai, é quem supre as nossas necessidades, é o Senhor é quem fala em nossos corações, é o Senhor é quem testifica a tua palavra pelo teu Espírito Santo. Sabemos que o Senhor tem compromisso com a tua palavra. Pai, essa noite aqui que nós possamos, Pai, como irmãos em Cristo, como servos do Senhor, Pai, ó Deus, conversarmos, ó Deus, na tua presença, crescermos juntos no Senhor, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode assentar, queridos. Tem uma turma que gosta do fundo de todo jeito, mas fica na liberdade. Queridos, quem não é da seccional, tá? Que eu sei que tem alguns irmãos que estão aqui por ser um culto da seccional. Quem é realmente visitante aqui essa noite que o Paulo, convidou a estar aqui? Temos alguém? Temos? Da igreja? Não, que é visitante. Que porventura ele seja visitante. Tem nenhum visitante aí? Sério? Hã? Não, visitante que não é da nossa igreja, Zé. Não é, você é da seccional. Então, tá bom, eu ia dar um livro, eu vou levar ele para casa então. Acho que não tem nenhum visitante aqui hoje. Então tá bom. Quem é da igreja aqui? Levanta a mão. Aí, ó. 1, 2, 3. Irmão, você é de boné, faz favor. Quero te dar um presente. Amém? Deus te abençoe. Esse livro é um maná, é para você fazer uma devocional, tá? Esse livro eu ganhei e estou te presenteando, tá? Com certeza vai ser bênção. Deus abençoe. Amém? Queridos, com certeza nós todos estamos aqui para podermos crescermos, para podermos aprendermos mais. Se nós tivéssemos marcado um churrasco aqui hoje, essa noite, nós teríamos aqui fácil 5 vezes mais homens. Não é verdade? Chamar para o culto, parece que chamou para bater laje, parece que o pastor Paulo está conseguindo ali avançar mais com a obra ali, vai ter que encher umas vigas, uma laje. Nossa, meu Deus, pesado lá na igreja hoje. Terrível, né? Irmãos, eu estou aqui brincando, mas nós precisamos de um papo certo, um papo muito direto. Nós homens somos meio complicados. Se não tiver um negócio que vem, dá na cara da gente, joga a gente no chão aqui como foi com o Paulo, a gente não para não. E a gente precisa realmente entender a que fomos chamados, aonde estamos caminhando e qual a razão de tudo que estamos fazendo. Eu gosto desse versículo, eu acho ele importante para o nosso trabalho de homens, porque às vezes a gente está fazendo muita coisa. Saulo aqui estava fazendo muita coisa, e ele estava convicto que tudo aqui que ele fazia era para Deus, dentro de uma convicção e dentro de uma religiosidade muito grande. É uma verdade. Eu queria compartilhar com os irmãos uma mensagem que eu trago como nome para ela: quando a sua vitória cai por terra. Paulo envia-se de si, autorizado, com cartas, autorizado a perseguir a igreja de Cristo naquela época. Ele estava totalmente habilitado, autorizado a executar o que ele estava fazendo. Seguro, certo? Os seus olhos.
E nós, homens, nos dias de hoje, vivemos, com uma intensidade na nossa jornada, fazendo muitas coisas. Não é que nós não viemos à igreja porque somos desocupados e não queremos ir, mas nós realmente temos dificuldade às vezes de valorizar algumas coisas que realmente são mais importantes do que as outras, ou de realmente tirar tempo para fazer outras coisas mais. Às vezes nós nos damos por satisfeitos por algumas coisas. Queridos, eu fico feliz, eu vejo um bom número de irmãos aqui na igreja, porque se a gente tivesse anunciado que ia vir um grande homem de Deus, não que nenhum de nós aqui sejamos, mas enchia. Então, eu até falei com o pastor Paulo, pastor, não evidencie quem vai pregar, fica tranquilo com isso, e assim, vamos fazer um culto ao Senhor. A pessoa importante aqui é o Senhor Jesus, porque é Ele quem nos faz parar, é Ele quem realmente nos derruba e fala, levanta, agora você vai fazer aquilo que é para você fazer, agora que você vai entender as coisas, agora você vai fazer certo. Então, eu não quero aqui em si ministrar essa questão aqui, é uma mera introdução da nossa mensagem. Eu queria que a gente entendesse essa verdade, para que nós possamos caminhar em outra história. Abra sua Bíblia comigo em Juízes. É uma história aqui triste, que nos ensina muito. Juízes 11. Nós vamos falar do juiz Jefté. Não sei se é conhecido de todos, mas vamos falar um pouco dele. Versículo 11, Juízes 11. Jefté vence os amonitas, é o título da passagem. Era então Jefté um gileadita, valente e valoroso. O seu pai era Gileade e a sua mãe era uma prostituta. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos dessa mulher já grande, repeliram a Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, onde homens levianos se ajuntaram a ele e o seguiram. Alguns dias mais tarde, quando os filhos de Amon pelejaram contra Israel, foram anciões de Gileade buscar a Jefté da terra de Tobi. Disseram a Jefté os anciões: vem ser nosso chefe, para que combatemos contra os filhos de Amon. Mas Jefté disse aos anciãos de Gileade: não me odiastes e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que agora viestes a mim quando estais em aperto? Responderam os anciões de Gileade a Jefté: e por isso que viemos te procurar, é por isso que viemos te procurar. Vem conosco e combate contra os filhos de Amon, e será nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor os der a mim, então eu serei o vosso chefe? Até aqui. Queridos, aqui é uma passagem, Juízes, uma passagem meia intrigante, complicado. Um período da época de Juízes, onde que uma pessoa que é Gileade, alguém que tem a sua origem na tribo de Manassés, neto de Manassés, tem um filho, Jefté, com uma prostituta, tendo ele a sua esposa. Uma coisa fora da sua normalidade,
fora do contexto em que vivemos, né? Não é que estava certo naquela época e hoje está errado, não. Tanto é que houve uma reprovação. Mas eu queria trazer aqui uma reflexão, como nós homens, inseridos nos nossos dias que vivemos, às vezes damos uma coisa por normal, às vezes a gente vai lendo e não para pensar quem era ali o seu ancestral, qual era a sua história, o que leva uma pessoa dessa a ter tido um caso, uma aventura, numa época em que, né, haviam ali juízes subjugando. E se você ler o capítulo 10 aí antes, não só o 10, né, todo o Antigo Testamento, toda vez que o povo de Deus peca, outra nação se levanta e o julga. Essa é a história, esse é o Antigo Testamento, né? Essa é a realidade nossa nos dias de hoje. Toda vez que nós pecamos, estamos fadados ao fracasso e temos uma consequência, né, para podermos responder diante do Senhor, diante da sociedade. O pecado traz uma condição complicada. Veja que nós temos aqui uma pessoa, Jefté, que nasce numa condição. O texto aqui, a Bíblia como um todo, fala muito pouco de Jefté. Eu não quero aqui fazer a Bíblia falar nada do que ela não fala, mas a gente precisa trazer algumas verdades. No contexto em que nós temos, né, no versículo 1, era então Jefté um gileadita, valente e valoroso. Se você for parar para ver a história no seu início, ela não mostra alguém valente e valoroso. Que isso, pastor Horácio, você é doido? Não mostra. Não mostra. Nós temos nessa história que nós lemos aqui, em parte dela, porque eu não li o capítulo 10 e eu vou entrar um pouco nele também. Nós temos aqui, num pano de fundo da história, os filhos de Israel, o povo e os príncipes, anciões e Jefté. São as pessoas principais. Se você entrar no capítulo 10, você vai ver o transcorrer aí de alguns pontos. Vou caminhar aqui para mim não perder a linha de raciocínio, né? Jefté era um homem valente de Gileade, nós podemos ver isso aí, né, na palavra. Em Números 26, 29, lá em Números, nós vamos ver que Gileade é da origem da tribo de José, da sua origem, né, da sua árvore genealógica. E alguém de história, de renome, de José, de tantos, envolvido numa condição adversa. Havia uma guerra, havia um contexto nessa história, no capítulo 10, onde não havia alguém que estava governando, alguém que estava à frente desse povo. É impressionante aqui o contexto, a gente ministrando aqui a homens, nós homens não tomamos às vezes, ou muitas vezes não tomamos ações, porque a gente espera sempre um líder. A gente espera que alguém faça. Se alguém fizer, eu saio fazendo, eu saio ajudando. Mas ninguém quer pegar primeiro e alguém quer fazer. Se o pastor Paulo aqui, muitas das vezes, eu não quero julgar a igreja, né? Mas se o pastor Paulo às vezes não fazer, gente, sábado agora nós vamos fazer tal coisa. Se não tiver um comando, dificilmente, isso aqui eu não estou querendo, esse é o natural do ser humano, não só na igreja. A gente fica sempre esperando alguém fazer alguma coisa. E aqui quando você transcorre, o povo de Israel aqui estava sem uma condição de liderança. Se você ir no versículo 10, 18, vai aí comigo, 10, 18. Então o povo e os príncipes de Gileade disseram uns aos outros: quem começar a pelejar contra os amonitas será a cabeça de todos os moradores de Gileade. Veja, havia uma guerra, alguém tem que ter coragem, alguém tem que tomar providência, alguém precisa tomar ação de fazer alguma coisa, alguém tem que ir lá e guerrear. Olha, os povos e os príncipes. Se alguém tomar a frente,
vai ser chefe de todos. Veja a condição de descaso ou de indiferença que o povo tem para com algo, uma batalha, algo totalmente importante. O povo que envia em guerra contra aqui o povo de Deus, os amonitas, eles enviam saqueando e incompletos ataques ao povo de Deus, e vários ataques, e o povo vivendo refém daquela condição, né? A nação de Israel sendo ali atacada várias vezes, e não tinha ninguém que fosse, alguém que se importasse, que se levantasse e tomasse uma ação para alguma coisa. É muito comum, infelizmente, no meio nosso de homens, a gente querer dar o serviço ruim para alguém. Jefté era um homem que estava sendo reprovado pelos seus irmãos por ser filho de uma prostituta. Os anciões já haviam reprovado ele também, tanto é que ele foge do seu povo, e Jefté está fora do contexto, e não tinha ali ninguém que se levantava, tinha um serviço ruim para fazer. Se Jefté morresse, não é nada meu, mais ou menos assim. Busca esse cara lá aí, ó, traz esse cara aí, vamos pôr ele aqui, se der certo, deu, ficamos livres, vencemos, estamos tranquilos agora, não seremos mais saqueados, assaltados, não ficaremos vivendo esse opróbrio. E eu fico me perguntando como é que acontece no nosso dia a dia, a nossa condição homem de ser, como é que nós fazemos, né, na nossa igreja, o serviço bom, o serviço ruim, ou a gente espera, ou a gente toma a frente. Na nossa casa, nós esperamos as esposas falar: bem, a caixinha de gordura está cheia, tem que ir lá limpar, amor, o esgoto não está nem descendo, está suctando lá. Ou nós realmente fazemos, ou nós porque somos machos demais, menino, vai lá e se vira aí, arruma. Qual é a condição que nós, homens, né, desempenhamos? Eu acho interessante aqui, e eu queria compartilhar com a igreja, que vem num contexto, lá no versículo 10, do capítulo 10, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus. Veja que o povo de Israel, eu vou chamar aqui de igreja, ela tem a consciência do pecado, a consciência do erro. Senhor, nós estamos sendo atacados por esse povo, estamos sendo subjugados por esse povo, mas nós entendemos, nós estamos em pecado. A condição da igreja, ela reflete isso. As pessoas, o povo de Israel, entende a verdade, sabe que estão errados e se posicionam. Mas logo depois, lá no versículo 18, então o povo e os príncipes de Gileade disseram uns aos outros: quem começar a pelejar, você não vê que o povo e os príncipes clamam e pede a Deus para poder serem o quê? Senhor, perdoa, nós pecamos, nós estamos errados. Não há essa condição do povo. Mas espera aí, o povo de Israel e esse povo não são as mesmas pessoas? Não, não são. No reino de Deus, ao povo de Israel e ao povo, o joio sempre cresce junto ao trigo. Quem é povo de Deus tem a consciência: Senhor, pecamos contra ti, Senhor, trata conosco, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, faça algo novo em nós, Senhor, tome providência para nós. No capítulo 10, versículo 15, mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: pecamos. Veja, novamente, o povo de Israel: Senhor, pecamos, faze-nos conforme tudo quanto te parecer bem, tão somente te rogamos que nos livre hoje. Pai, nós não estamos aguentando mais, nos livre hoje.
Há uma verdade aqui que nós precisamos entender no contexto em que Israel vivia, e nós tínhamos aqui os anciões que haviam reprovado, tendo que recolher a sua decisão anterior, ir lá e chamar alguém. Quem que é esse Jefté? A Bíblia fala que era um cara valente e valoroso, que quando foi tirado do meio do seu contexto, ajuntou-se a ele, no versículo 3, onde homens levianos se ajuntaram a ele e o seguiam. A Bíblia não fala que Jefté estava fazendo coisa errada, mas também não fala que eles passaram a fazer coisas boas, que esses homens foram transformados. Não fala. Eu fico pensando, vendo, eu não vim aqui te dar a resposta, eu vim aqui te colocar uma condição de reflexão. Nós somos o povo de Israel, nós somos o povo indiferente às coisas, ou nós somos os príncipes que também somos indiferentes, ou enxergamos, nos achamos, nos damos alguma condição de acharmos que somos melhor que alguém. Somos os anciões que muitas das vezes, eu não estou aqui referindo à condição de pastoreio, mas a condição de nós que somos agentes, trabalhadores para o reino dos céus, alguém que já alcançou alguém e se perdeu em alguém que estava discipulando, que precisa às vezes recuar em algum posicionamento e voltar até essa pessoa, para que de fato essa pessoa possa voltar a produzir algo no nosso meio. Muitas das vezes nós precisamos recuar, cada um de nós, avaliar os nossos conceitos, os nossos posicionamentos, para que possamos produzir em nosso meio uma grande libertação, produzir algo que realmente era do Senhor. Queridos, quando eu olho essa condição aqui do povo, dos príncipes, eu vejo um bando de pessoas omissas, indiferentes, que não se tomavam providências, que não abraçavam alguma condição de fazer com que a coisa acontecesse diferente. Nós precisamos avaliar aquilo que acontece à nossa volta e nos posicionarmos, avaliarmos de forma a produzir algo diferente. Nós precisamos produzir algo diferente no nosso meio. Veja que Paulo, eu volto lá em Paulo, Paulo vinha numa sequência, num ativismo, numa condição clara daquilo que era servir a Deus para ele. Veja que Jefté aqui já está numa condição bem diferente, alguém que eu vou chamar religioso, alguém que estava no meio do povo de Israel e que foi obrigado a sair. Paulo, numa condição diferente, que entra para a presença verdadeira do Senhor. São dois paralelos. E a gente precisa ver aqui que há um confronto. Eu vejo aqui um Jefté oportunista. Então peraí, se eu for lá, Deus me der a vitória, eu vou ser chefe de todo mundo. Tem muita gente que quer título, quer condições de ser, mas são irresponsáveis com toda a trajetória e condução que precisa para alcançar. Ser aquela liderança lá que o povo precisava, significava morrer por eles, lutar por aquele povo, alguém que havia sido rejeitado. Queridos, nós vivemos dias de hoje, tá? Eu digo dias de hoje na igreja, eu digo de uma maneira geral, onde temos muito doentes conduzindo pessoas à maturidade, ao seu crescimento, à sua saúde, à sua edificação. A verdade é que Jefté estava amargurado.
Jefté havia sido rejeitado pelos seus irmãos, Jefté havia sido rejeitado pelos anciãos. E a coisa ruim não é pouca, né? O cara sai rejeitado e tudo que é ruim vai para ele. Essa é uma mesma verdade quando nós saímos da presença do Senhor. A diferença é que o Senhor nunca nos rejeita. O Senhor não rejeita você. O Senhor vai te usar, sendo você filho bastardo, filho de quem for. O Senhor não faz essa acepção, essa diferença para poder te usar. Irmãos, eu quero muito podermos chegar em um novo período aqui na Igreja Batista Nova Vida e vermos um número maior de homens. Maior de homens. Porque nós, no nosso meio, nós humanos que somos fracos e falhos. Nós rejeitamos pessoas. Nós olhamos de maneira diferente para as pessoas. Às vezes não conseguimos ver o favor de Deus nas pessoas. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus não. Antes que cada um de nós fosse formado no ventre de nossa mãe, o Senhor conhecia cada um de nós. Jefté rejeitado. Sim, eu acredito aqui uma pessoa que precisava de tratamento. Lá em Hebreus 11:32, você vai ver o nome de Jefté nos heróis da fé. Eu não acredito no Jefté do início da história. Isso é pessoal, isso é meu olhar para a palavra. Eu acredito num Jefté que caminhou na presença do Senhor e que foi juiz sobre Israel a partir dessa batalha por mais 6 anos. E a Bíblia não relata isso. A Bíblia só fala no início aqui, né, o autor de Juízes nos fala que ele era valente e valoroso. Nós temos uma dificuldade muito grande. Às vezes nós não nos colocamos à disposição da igreja, à disposição do trabalho, porque nós não olhamos para nós com os olhos que o Senhor nos olha, do jeito que o Senhor nos vê. Nós nos limitamos. Mas eu não sei falar muito bem, eu não sei fazer tal coisa, eu não sou bom nisso. Se coloque à disposição. Queridos, para mim, né, foi um desafio assumir a liderança dos homens na seccional. Eu sou homem como qualquer um de vocês, fadado aos mesmos erros, aos mesmos defeitos. Os mesmos. Mas aquilo que vem na minha mão eu não rejeito. Não é para aparecer. Não é para aparecer, irmãos. Temos um trabalho grande na Igreja Batista Moriá, a qual sou pastor lá em Betim, Igreja Batista Moriá em Betim, próximo ao Hospital Regional, quem conhece, né? Estamos aqui também com o papai aqui do meio, Júlio, o nosso líder de homens, junto com Zé Maria, líder de homem, o Júlio apoiando. Queríamos trazer mais pessoas, mas a gente sabe a dificuldade que é lidar com homens. Mas glória a Deus que você está aqui. Eu creio que essa mensagem aqui, queridos, era para mim em primeiro lugar e para nós. Eu não digo que eu estou aqui terminando, mas eu queria trazer uma condição de nós fazermos a leitura de alguém que estava rejeitado, sem condição, desacreditado, e é colocado num desafio. E essa pessoa tem algo aqui que, embora eu coloquei aqui para a igreja, né, oportunista, alguém que foi rejeitado, agora tem uma oportunidade para mim. Mas aqui tem um ponto chave, né? Versículo 9, 11:9. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor os der. Veja que legal, o Senhor os der.
embora seja uma oportunidade assumir essa condição, ele sabia que o Senhor é quem poderia fazer na vida dele. Querido, na nossa vida, nós precisamos entender uma coisa. Quando eu aceitei o desafio de me colocar à disposição da seccional, Senhor, eu não sou capaz mesmo, não sou. Mas eu creio num Deus que faz. Como eu vou deixar de fazer? E é tão gostoso quando o irmão estava aqui ministrando. Irmãos, eu não vim aqui para ser melhor do que vocês. Eu não vim aqui para dar lição de moral para ninguém, para externar mais conhecimento. Não vim aqui para isso. Eu vim aqui para despertar em nós, de mim e de você, que nós podemos fazer mais. Nós podemos ir além. O Senhor espera de nós que a gente faça mais. Não tem o que limita a ação de Deus na nossa vida se nós estamos em canal com o Senhor, se nós estamos na dependência dEle. Por que nós vamos deixar de fazer, recuar? Do que iremos envergonhar? Jefté aceita o desafio. Aceita o desafio. Eu passo por essa condição. Eu aceitei um desafio para a minha seccional. Cada um de nós aqui aceitamos um desafio todo dia. Nós temos um desafio na nossa casa, com nossos filhos, com as nossas esposas, nos nossos trabalhos. Todos nós passamos. Sempre vivemos algo novo, algo que a gente não sabe como é que iremos conduzir. Quem está à frente de ministério aqui, que nós temos aqui vários líderes, sabe, tem hora que aparece cada coisa que a gente fala assim, Senhor, mas a gente supera, porque não vem de nós, não é a nossa condição, não é a nossa condição. Queridos, fazer o nosso trabalho de homem, eu poderia ter escolhido fazer um trabalho de homens, juntar alguns homens e fazer uma coisa de destaque, algo que dê representatividade para a promoção da seccional. Eu falei com o pastor Deci, não quero. Como a minha igreja é pequena, tem um povo lindo aí que precisa muito da gente somar força, ganhar força, somarmos uns com os outros. Somos todos irmãos em Cristo, aprender um com o outro. Tem cada igreja fazendo cada trabalho fantástico, irmão. Deixa elas fazer o trabalho delas. Vamos somar força. Em nome de Jesus. Nós, como igreja do Senhor, precisamos caminhar em unidade. Nós precisamos que cada igreja, não é para fazer bonito para a igreja batista aqui, não é para fazer bonito para a seccional, não, queridos, não é. Nós precisamos somar força. O que temos hoje, aí eu entro no título da mensagem, o que nós temos hoje de muitas vitórias no nosso meio, e que terminam com cada um de nós caído por terra, derrotado. A vitória vem, e logo depois da vitória vem a derrota. Paulo envia senhor de si, cheio da condição religiosa de ser, como pensa que não, fundou a cara no chão lá. Diz que caiu do cavalo, e a Bíblia não diz disso. A Bíblia não diz isso. Mas nós precisamos entender uma coisa. Nós precisamos compreender uma coisa. Jefté era uma pessoa que não tinha todos predicados para poder ser. Ele era pessoa como nós, que tinha luta, rejeição. Embora aqui a Bíblia trata que ele era valente e valoroso, mas eu não creio que ele era valente e valoroso, porque quem contou essa história, a história já havia sido consumada. Falar de cada um de nós aqui hoje, sem saber o nosso término da história, é falar meias verdades. A nossa história ainda está para ser escrita. Consegue entender isso, irmão? A sua história ainda está sendo escrita.
se você hoje ainda não é aquilo que o Senhor espera que você seja, você ainda está construindo, você está crescendo, você precisa continuar escrevendo a sua história no Senhor. É o ponto. Veja que Jefté, depois de sair, ter sido alcançado, foi vitorioso, venceu, fez um voto de touro. Abra sua Bíblia aí, né, em Juízes mesmo, 11. E Jefté fez um voto ao Senhor: se totalmente entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, qualquer que saindo à porta da minha casa me vier ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Deus não havia pedido isso, ele já havia se colocado: olha, eu vou lá, se você me der essa condição, eu vou, se o Senhor for comigo, eu vou lá e vou vencer. Agora aqui vem e faz um voto de tolo. Se o Senhor me der a vitória, primeiro, quando eu chegar em casa vitorioso, eu vou sacrificar, eu vou fazer um holocausto ao Senhor. Irmãos, quem tem filhos sabe, quando a gente chega em casa, quando os filhos são muito pequenos, quando eles não chegam até a gente, eles se escondem, para que a gente possa achá-los, não é? Quando os filhos são maiores, o que eles fazem? Chega até a gente, é natural. Não, papai. E aí veja na escritura, verso 32: assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon, a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas suas mãos. Jefté feriu-os com grande mortandade, desde Oroer até chegar Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Assim os filhos de Israel subjugaram os filhos de Amon. Vindo Jefté a Mispa, a sua casa, a sua filha saiu ao encontro, e com adufes e com danças. Era ela filha única, não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, muito me abatestes, és a causa da minha calamidade, porque fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. Irmãos, quando nós andamos na obediência na presença do Senhor, nós temos que falar e fazer aquilo que Ele quer que a gente faça. Nós não temos que buscar caminhos alternativos. Não há uma outra condição para nós. Uma filha única. O texto não fala que ele teve outros filhos. Sacrificar essa filha era terminar a história de Jefté. Perder essa filha, embora fosse um filho, se fosse o caso, seria matar a sua própria história, interromper a sua história. Querido, nós, homens, temos vencido lá fora, mas estamos sendo derrotados dentro de casa. Estamos sendo derrotados dentro de casa. Há uma condição: saímos para trabalhar, chegamos, a provisão vem, dinheiro para comprar arroz e feijão, a água, a luz, está garantida. Mas e a sabedoria, a dependência do Senhor? Nós temos buscado, ou nós estamos fazendo uma condição de voto de touro? Querido, nós estamos perdendo os nossos filhos para videogame, para televisão, para droga, de muito jeito. Estamos sendo omissos ou fazendo votos errados. O Senhor não mandou sacrificar ninguém. Isso não é um costume do povo hebreu. Isso é um costume dos povos de Moloque,
que ofereciam as crianças a Moloque, sacrificavam seres humanos e outras culturas, não o povo de Deus. Não havia essa condição. O contexto de Abraão e Isaac não tem nada a ver, não entra nesse contexto. Mas aonde cada um de nós está sendo derrotado em casa, vencemos lá fora e somos derrotados dentro de casa. Estamos interrompendo a nossa história. Estamos sacrificando a nossa história. Queridos, como eu falei, eu não quero fazer o texto, a palavra de Deus, falar o que ela não fala. Em 11:39 a palavra nos disse assim: ao fim de 2 meses, porque houve uma negociação da filha, papai, espera que me dá 2 meses para me despedir das minhas amigas, viver a minha vida, chorar minha virgindade, deixa eu curtir um pouquinho, depois o senhor dá cabo. E aqui no versículo 39, ao fim de 2 meses, ela voltou ao seu pai, o qual cumpriu nela o voto que tinha feito, e ele jamais. Daí veio o costume em Israel, de que as filhas de Israel iriam de ano em ano lamentar por 4 dias a filha de Jefté, gileadita. Queridos, eu estou falando de mim, você não é obrigado a crer sim. Eu não creio que Jefté matou a filha dele. Eu não creio. Creio que ele padeceu, que ela sofreu, que como está no versículo, como está aqui na Bíblia, né? O qual cumpriu nela o voto que tinha feito, e jamais conheceu varão. Ela não se casou, ela viveu para o Senhor, não houve posteridade, a família foi destruída, a família foi interrompida ali, não houve herdeiros. Porque se Jefté tomasse cabo e sacrificasse, ele não estaria sendo contado lá em Hebreus 11:32, alguém que fez algo totalmente contrário à lei de Deus, que foi contra Deuteronômios, porque nos fala lá, não matarás. Alguém que vivia da lei, alguém que vivia nessa lei, cumpridor da lei. Eu não creio, você não é obrigado a crer, eu creio assim. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Estamos tendo vitória, glória a Deus, precisamos ter vitória, precisamos caminhar em triunfo no Senhor, mas não podemos ter uma vitória e cairmos por terra, derrotados, como Jefté. Senhor meu, estou triste agora, o Senhor me deu vitória lá e eu perdi aqui. Quem já imaginou o que é ter um filho doente? Quem tem filho às vezes com síndrome de Down, uma condição diferente, que sabe, né? Perde ali muita expectativa de alcançar, de viver algo, né? De ter uma condição na família, de posteridade. Não é fácil não, queridos. Eu creio que ele cumpriu o voto, e essa menina viveu para o Senhor. Viveu para o Senhor. O que acontece com muitos de nós homens, nós não vivemos para o Senhor. Nós não vivemos para o Senhor. Nós lutamos, fazemos, estamos como Paulo, num verdadeiro ativismo. Verdadeiro ativismo. Queridos, eu queria trazer uma condição aqui, que eu vejo muito a condição de Paulo, né, e o próprio Jefté. Jefté, embora conduziu o povo em vitória, embora tenha conquistado ali e vencido os amonitas, eu queria que você gravasse uma frase: ser usado por Deus não quer dizer ser aprovado por Deus. Todos nós podemos fazer muitas coisas para Deus, fazer muito para Deus,
Sabe por que a gente pode fazer? Porque Deus tem compromisso, não é comigo, pregador, não. Ele tem compromisso com a palavra dele. O Senhor vela pela palavra dele. Então, embora a pessoa que esteja ministrando fale aquilo que é verdade que está na palavra, é o Senhor quem testifica. É o Espírito Santo que revela essa verdade e que cumpre e que consome ou que consuma a vitória para cada um de nós. Nós precisamos entender essa verdade. Embora estejamos fazendo muita coisa para Deus, não significa estar sendo aprovado por Deus. Nós precisamos ser aprovados pelo Senhor. Veja que Jefté fez muita coisa. Muita coisa. Saulo fez muita coisa, mas precisou ser transformado em Paulo. Eu creio que Jefté fez muita coisa. Veio sobre ele o Espírito Santo, ele operou grandes coisas, mas ele foi transformado posteriormente. Transformado. Queridos, precisamos ter discernimento dessas coisas. Cada um de nós vivemos uma condição humana. Nós não temos como agir numa condição, as notícias. Veja que Jó estava lá e chega a notícia: ó, seus filhos morreram, olha, aconteceu isso, caiu isso, morreu os bichos. Nós vivemos no mesmo contexto. As coisas chegam até nós, nós não temos domínio sobre elas. Mas como caminhamos no Senhor, como nos esmeramos nele, as decisões que tomamos, isso nós temos domínio. Isso nós temos domínio. Domínio de fazermos, de entendermos e sermos diferentes, de nos posicionarmos de uma maneira diferente, de trazer uma condição de uma vitória para a nossa casa. Não dá para viver do mesmo jeito. Não dá. Precisamos fazer algo mais. Eu creio que é do coração do pastor Paulo fazer um grande trabalho de homens nessa igreja. Eu creio que tem muitos homens nessa igreja. Eu creio que tem muitos homens nas nossas igrejas que não estão oferecendo o melhor. Estão fazendo muita coisa. São grandes vencedores em muitas áreas, mas tem sido derrotada. Uma grande derrota. Não tem experimentado o pleno, a bênção plena do Senhor. Eu creio dessa forma. Queridos, nós às vezes temos algum padrão de atividade. Nós vamos numa igreja e vemos algo fantástico, um trabalho de homem, por exemplo. Eu não faço lá na minha igreja porque nós não temos condição de fazer nesse contexto. Não se limite ao padrão dos outros. Faça conforme o seu padrão. Faça conforme a direção que o Senhor dá a você, líder. Faça na sua simplicidade. Irmãos, eu cheguei aqui desde o início, falei: nossa, que legal, que igreja bacana, que gostoso. Irmãos, tem muita igreja mais bonita que a minha, do que tantas outras. Mas a melhor igreja é a nossa. A melhor igreja é a nossa. O melhor povo é o nosso, é o povo de Deus. Nós precisamos aumentar esse rebanho. Nós precisamos fazer diferente. Não podemos mais estarmos vencendo em muitas áreas e sendo derrotado em casa. Esse em casa, querido, eu coloco na nossa igreja. Quantas coisas acontecem na nossa igreja, estão acontecendo nas nossas igrejas. Queridos, aqui nós temos muitos líderes. Ser pastor no dia de hoje é muito difícil. Muito difícil. Os pastores hoje vivem um grande desafio. Ninguém mais hoje está naquela condição de ouvir a voz do pastor e seguir. Tem tanto pastor que ele escuta. O YouTube tem muitos pastores melhores do que os nossos pastores que estão conosco.
cada mensagem fantástica. Queridos, eu estou falando para homem. Tem muita mulher mais bonita que a nossa. Não tem, moço? Tem muita mulher mais bonita que a nossa. Se eu começo a alimentar o meu coração a um outro padrão, eu não consigo mais viver com a minha, não, queridos. Se eu começo a alimentar o meu padrão que ser pastor é ser o fulano e beltrano, eu vou parar meu ministério. Deus deu um chamado para cada um de nós. Nós não vamos viver, às vezes a gente vê um mega culto, alguma coisa que aconteceu, Deus tinha uma porção para aquele dia. Mas a gente acha que, a gente é ovelha, a gente igreja, acha que todo culto tem que ser show. A palavra do Senhor nos basta. A palavra do Senhor nos basta, ela é suficiente, é ela que tem que ser revelada, é ela que tem que alcançar corações. Não é o mensageiro. Não é o mensageiro. Nós podemos fazer mais. Nós, homens, precisamos fazer mais. Não dá para viver na nossa meninice, achando que nós não somos capazes de fazer coisas. Façamos um trabalho na direção do Senhor, no nosso padrão. No nosso padrão. No nosso padrão. Feche seus olhos. Pai Santo, Santo é o teu nome. Pai, como eu disse, nós não estamos aqui, ó Deus, para julgar ninguém. Estamos aqui, ó Deus, para crescermos mais no Senhor. Pai, vivermos, ó Deus, a tua palavra. Vivermos, ó Deus, na tua palavra. Crescermos mais no Senhor. Pai, pedimos, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, venha nos conduzir. Pai, que o Senhor venha revelar, ó Deus, a tua palavra aos nossos corações. Pai, que o Senhor venha de encontro às nossas lutas. Pai, ó Deus, se porventura há alguém aqui que tem sido derrotado em alguma área, que tem, ó Deus, experimentado vitórias e derrotas, Pai, eu apresento diante do Senhor. Pai, eu venho pedir ao Senhor que o Senhor venha, ó Deus, habilitar. Pai, que o Senhor venha ensinar. Pai, que o Senhor venha mostrar, que o Senhor venha agir, ó Deus, com essa vida de maneira diferente, para que possamos, ó Deus, cada um de nós, encontrarmos, ó Deus, um coração sábio no Senhor, experimentarmos algo mais do Senhor. Ó Pai, ó Deus, em nome de Jesus, revela a tua palavra. Pai, o que nós precisamos, Pai, é nada senão o Senhor, que é o nosso tudo. Ó Pai, nós não precisamos de ativismo. Pai, nós precisamos do Senhor, do teu Espírito Santo, da tua palavra sendo revelada em nós. Ó Pai, age aqui, ó Deus, com favor e com graça nas nossas vidas. Pai, age, Deus, revela a tua palavra. Pai, não nos deixa tropeçar nos nossos conhecimentos, nos nossos projetos. Pai, que o Senhor tenha primazia no nosso coração, de fazer, de alcançar, de transformar, Pai. Oh Deus, eu te peço, Pai. Pai, eu peço ao Senhor, Pai, que o teu Espírito Santo venha